você tem consciência disso. Então, aviso, né? Pode ajudar, mas não sei o que é Tá bom? Bom, hoje nós vamos dar continuidade ao curso de ética bíblica que nós estamos trabalhando nesse trimestre. Tá? E hoje, especificamente, eu quero falar sobre a lei de Deus e a sua tríplice aplicação. No decorrer da aula, vocês vão entender o que nós queremos dizer nessa questão da tríplice aplicação. Alguém deu play lá no vídeo? Eu queria começar trazendo como ponto de partida algo que o Marcelo abordou na semana passada, que é a questão de como Jesus se relaciona com a lei. Porque para a gente conseguir entender a tríplice aplicação, a gente vai ter que traçar não um paralelo, mas alguns parâmetros que nós, se não tivermos ainda internalizados em nós devemos construí-los, para que de fato a gente consiga usar muito bem a questão da aplicação da lei em termos de ética cristã. Bom, então abra ele, vamos abrir aqui um texto. Nós vamos ver. Que é onde Jesus ele trabalha a questão do relacionamento que ele tinha com a lei. Deus, você pode ler para nós? Os dois. Não penseis que eu vim para a lei ou os profetas. Não vim para revogar, para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum e último jamais passará na lei. Até que tudo se cumpra. Ótimo. Vocês perceberam aí que eu fei as duas palavras do verbo cumprir. Geralmente, quando a gente lê esse texto em português, é automático nós pensarmos que essas duas palavras, esses dois verbos estão dizendo a mesma coisa. Só que quando você vai para o original grego, você percebe que ali Jesus está falando duas coisas completamente diferentes. E isso é muito importante para que, de fato, a gente aceite a questão da lei como um padrão para a construção do médico. No versículo 18, ele usa ali um verbo em grego, que é o gnomai. Esse gnomai, ele tem a intenção de trazer a ideia de enchimento. Enchimento. Ou seja, Jesus está usando essa expressão aqui para passar a ideia de trazer a existência à obra. E o que é trazer a existência à obra? A lei. Está falando da lei. Esse é um versículo que ele deixa a mensagem muito clara do seguinte: que a lei toda ela vai se cumprir. Quando que ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir plenamente na segunda vinda de Jesus. Vai parecer um pouco confuso, mas daqui 10 minutos vocês vão conseguir entender com clareza o que eu quero abordar aqui com vocês. O primeiro verbo, o vermelho, o cumprir já é um outro verbo, o verbo plerólogos, que ele traz a questão do cumprimento mesmo, do ser completo. Então, Jesus ele passa com a ideia seguinte, que ele, Jesus, é a mais pura, fiel e completa aplicação da lei.
ele é o ponto final da lei. Ele é o ponto final da lei. Mas, na verdade, não é isso que Jesus quer dizer aqui. Tá? O que ele está estabelecendo aqui é que, de fato, como a lei aponta para o Messias, em alguns aspectos, ele vai ser o ponto final. Tá? Mas, em outros aspectos, há a questão também do cumprimento como ação, como atitude. É isso que a gente precisa ter em mente quando lê esse versículo. Jesus está falando, olha, de fato, eu sou aqui a realização de algo que foi estabelecido pela lei. Tá? Mas eu não sou também esse ponto final que vocês estão dizendo que eu sou. Tá? Isso aqui é e aí o que acontece? Se você pegar lá Mateus 5, nos versículos 19 em diante, que Marcelo apontou o primeiro trecho, logo em seguida disso. Você percebe que o que Jesus faz ali? O Marcelo mostrou muito bem para nós semana passada. Jesus ele vai ampliando o espectro. Ele vai ampliando. Tá? Então a gente precisa ter ideia de que é muito claro quando você olha esse texto que a gente tem que nutrir uma relação com a lei. Por que eu estou falando isso? Vou fazer um exemplo. Eu trabalhei com vocês quando era criança, eu tinha que dar uma prova para ligar os pontos, né? Ligar os pontos. Vamos lá. Como que a gente ligaria esses pontos? Se vocês forem lá na Confissão de Westminster, capítulo 7, 7, né? Acho que é 7. 7, 8, até que estão lá no meio. Ela trabalha que Deus ele estabeleceu dois pactos com a humanidade. O primeiro que a confissão chama de pacto da obra, que foi o pacto feito com Adão e que durou até Gênesis 2. E depois você tem o pacto da graça, que é de Gênesis 2 até Gênesis 8 até o final. Então, a primeira coisa que a gente precisa mudar é que não existe de fato essa separação. Tá? E a principal razão é que é o seguinte: Jesus ele é mostrado de maneira abundante na lei. Você tem pré-figurações de Jesus na lei. Tá? Então, a gente não pode falar assim, não, olha, isso aqui é do Antigo Testamento, isso aqui é do Novo Testamento. Existem coisas da lei, que a gente vai ver mais para frente, que já se encerraram. Mas existem coisas que ainda, hoje, elas são válidas e é obrigação do cristão se relacionar com elas e botá-las em prática. Né?
o que acontece? Esse tipo de pensamento, ele muitas vezes é colocado na conta da reforma, né? Porque a reforma ela trabalhou de maneira muito grande a questão da graça. Tá? É lógico que a questão da graça foi o grande rompimento da igreja de Roma. Tá? Mas a gente precisa pensar sempre nos 5 solas. Você já ouviu falar dos 5 solas da reforma? Né? Que é o quê? Só graça, só fé, só Cristo, só Deus, glória e só Senhor. Então não é só graça. A gente precisa se relacionar com a Escritura como tá? E aí, só temos de curiosidade, hoje, na verdade, nós temos 2 grupos que são os majoritários dentro da teologia da igreja, que é o primeiro grupo que é chamado de antinomista. Tá? Quem que é o grupo antinomista? Com certeza vocês já lidaram com igrejas onde elas são baseadas única e exclusivamente em nome do amor. Não que está balizado no amor seja errado, não é isso não. Tá? Mas o ser de Deus é muito mais complexo que só o amor. Tá? E aí o que acontece? Qual é o perigo em termos éticos e mesmo em termos de prática da igreja de uma cultura antinomista? Tá? Bom, se a prática, se nós estamos balizados pela prática do amor, não há problema nenhum, por exemplo, nós recebemos homossexuais como membros da igreja. Tá? E por um outro lado, a antinomia ele vem de nomos, né, que é grego, tá? E o anti todo mundo que não gosta do Corinthians sabe o que é isso. Antes é como vamos tentar matar isso. Já vou sair essa semana eu passei a situação. Então, na aula de mestrado, o professor usou um Lego para explicar lá uma teoria dele. Ele falou assim: nossa, se dentro do mestrado o cara usa o Lego para explicar, a gente precisa abrir um pouco nossos horizontes. Né? Mas tá bom. Então é isso, é exatamente você ser contra a lei, tá? Anti-lei. E você tem um outro grupo que são chamados os neonomistas, que aí o que são? Somos os novos partidários da lei. Tá? E aí o que representa isso? Representa, na prática, de repente, aquelas igrejas que o seu olhar ele se volta totalmente para o Antigo Testamento. Né? Então, são igrejas que comemoram, fazem festa do tabernáculo. Uma vez eu fui dar uma aula na igreja, eu cheguei lá de manhã, bancos assim, pendurados no terreiro dele. Nós estamos comemorando a festa dos tabernáculos. Gosto de festa. Mas você corre, de fato, você corre o risco de anular a Cristo. Quando você é um neonomista, você corre o risco de anular a Cristo. Você entender que todas aquelas regras do judaísmo são coisas válidas para a sua vida e é isso que vai proporcionar o seu caminho até Deus. Isso muito em mente, porque a minha maneira de enxergar, isso é um erro que ele é crucial na hora que a gente fala de construir uma ética bíblica. Porque se nós não trabalharmos com certos parâmetros, a gente corre o risco de errar feio. Quero passar para vocês aqui uma citação
sobre essa questão que a gente trabalhou. Né? Quem já as implicações da forma como entendemos a relação entre a lei e a graça é muito além do aspecto intelectual. Esse entendimento vai, na verdade, determinar toda a forma como alguém enxerga a vida cristã e que tipo de ética esse cristão irá assumir em sua caminhada. A maneira que a gente se relaciona com a lei, né? Não só com a lei, mas com toda a estrutura, ela vai determinar a maneira que você é no seu trabalho, a maneira que você é com a sua família, a maneira que você trata o seu vizinho. Por isso que é extremamente importante a gente, antes de conhecer as aplicações da lei, parar e pensar no seguinte: olha, qual que é a minha relação com a lei? O que eu acredito que a lei de Deus é? Ela é algo válido? Eu sou um antinomista? Eu sou um neonomista? Eu sou uma pessoa normal? Um professor? Normal ou humilde? Pode falar. Um conceito popular, muito popular, difundido na igreja, que nós não estamos mais nada. Cada lei, nós vivemos agora na era da graça, então que seguir a lei é como seguir uma coisa que já não tem mais valor. É muito comum, sem querer usar o trocadilho, tem até uma igreja que justamente o nome é Época da Graça. Eu não conheço a igreja, estou fazendo juízo porque eu não conheço a igreja, não sei o que o nome nem é feio, tá? O nome nem é feio, eu acho bonito, mas às vezes o nome sugere uma ideia de que lei não é uma coisa tão importante para nós, que agora tudo é feito na relação com a graça somente. Você conhece a igreja lá? Você vai ver o E aí? Boa igreja. Assim, mas eles têm esse posicional do Velho Testamento? Não, isso não é falar. Inclusive, eu comecei a fazer na época que eu estava falando. Assim, às vezes só o nome, né? Às vezes o nome é até bonito, pra ser bem sincero, mas Mas eles não chegam não tem. Vai pro céu. A questão toda é a gente ter muito claro na nossa mente, tá? Então, qual é a validade da lei, mas num contexto de graça. E é isso que a gente vai tentar esmiuçar aqui até o final da aula. Tá bom? Vamos lá. A ética bíblica cristã, ela tem algumas características que a gente precisa levar em consideração. A primeira coisa é que, diferente de outros modelos éticos, a ética cristã ela é prescritiva. O que vem na sua mente quando eu falo assim? A nossa ética ela é prescritiva. É uma prescrição mesmo. Que é algo que está estabelecido em um escrito. Esse é o primeiro ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes, na hora de nós construirmos a nossa ética, e isso é complicado quando eu falo construir a ética, né? Porque ninguém para para pensar, hoje, agora, às 11 horas da manhã, eu vou construir um pouco mais a minha ética. A gente faz isso de maneira automática. Por isso que a gente tem que internalizar essas coisas. Tá? Você, por muitas vezes, você acaba criando padrões éticos que não são padrões estabelecidos na palavra de Deus. Por muitas vezes você é influenciado por seu ambiente de trabalho, por exemplo. Mas você deve ter um exemplo lá. Quem trabalha aqui com vendas sabe que é assim, né?
sempre que a gente vai conversar sobre ética no comércio, o pessoal fala assim, não, tudo bem, a gente acredita na Bíblia, tudo, mas se não vender sem nota, a gente não vende, a gente não trabalha. Ou seja, a ética está sendo construída pelo que está prescrito? Não, ela está sendo construída pelo ambiente. É isso que a gente tem que ter muito em mente. Tá bom? E outra questão é que a ética ela é deontológica. Nós costumamos, na verdade, eu uso mais isso aqui para você sustentar, entendeu? Você chegar para sua mãe e falar assim, ó, a minha ética é prescritiva e deontológica. Eu discuto mais com você, eu posso. Tá bom? O que quer dizer essa ética deontológica? Na verdade, ela é uma consequência da característica prescritiva. Tá? A ética deontológica quer dizer que ela é uma ética baseada em regras. O valor da ética está na regra, não no resultado. Tá? É diferente, por exemplo, da ética pós-modernista, que é uma ética teleológica. Quer dizer o quê? Que o resultado é que estabelece se a ética é boa ou não. Tá? É aquilo que todo mundo já ouviu essa frase. Os fins tá? Para o cristão, não é assim. Para o cristão é exatamente o contrário. Pode até ser que no momento que você colocar a regra em prática, você não produza um resultado bom. Pode ser. Mas isso não quer dizer que a regra, que a ética, ela é ruim. Tá? Na verdade, a circunstância, N fatores podem ter levados ao ponto de você não conseguir ter êxito na conquista daquela regra. Mas o fato do resultado não ser bom, não quer dizer que a regra não é boa. Por que eu estou falando isso? O que vocês acham? Quando eu falo assim, vamos um pouquinho mais fundo. Quando eu falo que a regra é boa, mesmo que o resultado não seja bom, vamos trazer isso do evangeliquez. Como vocês traduzem isso para o evangeliquez? Evangeliquez é a nossa língua de igreja. Quem é bom para nós? Quem estabeleceu a regra? Quem pode falhar na aplicação da regra? A gente tem que ter isso muito claro. Isso tem que ser uma coisa assim, pesada. A nossa ética, ela é pautada em cima dos padrões de alguém que é perfeito. Certo? Isso aqui foi tudo só da palavra. Como que nós vamos trabalhar aqui? Tá? Vamos trabalhar com uma metodologia de quebrar e expandir. Tá? Nós vamos pegar o conceito da lei, vamos quebrá-la em algumas partes e vamos expandir. Aí eu vou pegar um pedacinho, vai quebrar e vai expandir. Tá bom? A lei, ela tem 3 aspectos, a lei de Deus. Tá? Que ela tem um aspecto civil, ela tem um aspecto cerimonial e ela tem um aspecto moral. Aqui vai entrar aquilo que eu conversei lá no começo, quando a gente estava em cima do texto de Mateus. Né? E Jesus, quando ele disse que ele veio cumprir a lei, ele passou a ideia que em algumas coisas ele era o ponto final, em outras coisas ele era uma expansão. É isso que a gente vai trabalhar nesses dois tópicos que a gente vai conversar a respeito da lei. Vamos lá, primeiro a lei civil. O que era a lei civil? Era a lei que
que se encontra nas Escrituras, tá? E tem fim de proporcionar o quê? A regulamentação do Estado teocrático de Israel. Tá? Tentando fazer um paralelo assim, bem simbólico, tá? É mais ou menos a nossa Constituição. Quem que determina o nosso convívio em sociedade? Como sociedade brasileira? É a Constituição. No Estado de Israel, quem estabelecia esse convívio era a parte da lei de Deus, tá? Que estabelecia padrões sociais. Vamos pegar um exemplo aí. Abre para mim aí em Êxodo 21. O versículo 12 até o 16, mais ou menos, para ter uma ideia. Quem ferir o outro de modo que este morra, também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então se designaria um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o a traição, tirar-o-ás até mesmo do meu altar, para que morra. Quem ferir seu pai ou a sua mãe será morto. Ou o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Esse é um exemplo de lei civil que nós encontramos nas Escrituras, tá? Que trata a questão do assassinato, a pena para o assassinato. Tá bom? E aí, e para hoje? O que a gente tem para hoje? Essa lei ela é válida para nós hoje? Entendi. Você acha que não? Código penal é uma diferente da salário? Código penal. Mas Nosso código penal o que a gente tem que ter em mente é que, no caso da lei civil, ela não tem validade para nós hoje. Por quê? Porque, na verdade, a gente vive no momento histórico da expansão que Jesus fez a respeito da lei. Tá? Ou seja, a base da dos nossos princípios jurídicos, eles, por muitas vezes, eles são influenciados pela ética judaico-cristã. Se você for na internet lá, você vai pesquisar, você vai achar uma infinidade de artigos de pessoas que trabalham nessa área. De que, mesmo hoje, com toda a rejeição que o cristianismo e o judaísmo têm por parte do mundo, e até mesmo por parte da academia, tá? Muito do que nós conhecemos como padrão jurídico, ele é influenciado pelas Escrituras. Tá? E esse é o nosso desafio como cristão no mundo. Tá? É que, de fato, a gente consiga, de maneira contínua, ainda influenciar as nossas leis. Tá? Influenciar as nossas leis. Mas, de fato, toda essa porção que você encontra, principalmente em Êxodo, em Levítico pouco, né? Mas é mais em Êxodo, da lei civil, ela não tem mais aplicação. E a gente não tem muita dificuldade com isso, né? Porque nós, como sociedade, nós evoluímos e a gente entende que assim, né? Qualquer espinho que o cara dá aqui, vai lá e mata. Né? Existem outras maneiras que o próprio Senhor foi dando através do tempo para que nós consigamos viver em harmonia na sociedade.
Mas, na verdade, o bicho pega agora no quê? Na lei religiosa e lei cerimonial. Entendeu? É aí que a gente tem problema. Vamos lá. Primeira coisa, o que era a lei religiosa e a lei cerimonial? Né? Era a lei que ela tinha a finalidade de imprimir a santidade de Deus e apontar para o Messias. Essas eram os dois papéis da lei cerimonial de Israel. Tá bom? Vamos lá. Abra aí em Êxodo 20. Vamos ver aí do versículo 22 até o versículo 26. Quem achou para quê? Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que o céu Deus de Israel. Não fareis outros deuses comigo diante deuses de prata ou deuses de ouro, não os fareis para mim. Um altar de pedra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar que eu quiser recordar o meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se lhe fizermos um altar de pedra, não construirás de pedras lavradas, pois, se sobre ele levantares o teu rio, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar com degraus, para que não seja exposta a proteção. Esse é um exemplo de Deus estabelecendo um padrão da adoração no altar. Adoração no altar. E aí você tem uma série de outras leis cerimoniais, né? A própria questão da água, do rodeio, né? E qual que é a dificuldade que a gente encontra nesse sentido hoje? Tá? Você tem muitas igrejas cristãs que ainda vivem em volta de muito cerimonialismo judaico. Eu, no passado, fui dar uma palestra na igreja, aí eu cheguei lá, muito bonito, assim, né? E embaixo do púlpito tinha uma arca. A arca da aliança mesmo, vocês escrever assim, aí o rapaz lá que estava no meu auxílio, ele falou: ó, você prefere que tire aqui, né? Você tem mais movimentação? Seria ótimo. Aí ele falou: ó, chama o fulano, Beltrano, para tirar a arca. Os caras vieram nos balões. Uma extrapolação da lei, né? Podemos pensar que as duas varas podiam ser para facilitar a forma de remover a arca. Porque você colocando numa boa posição, você consegue. Pensando no coração bom como o seu, mas eu não tenho um coração tão bom assim como o seu. Eu creio que de fato eles não queriam botar a mão
a irmã Mara. É que o preceito bíblico. O preceito bíblico é exatamente tem que ser isso. pegado. Até o relato de lá, né? Que a irmã foi caída, estava no carro do boi lá, a arca ia cair, ele na boa intenção foi segurar a arca para ela não se espatifar no chão, porque ele foi para morrer na hora. Mas esse é o preceito, o preceito de Deus. Então, por isso que eu falo para você que a vara ali é exatamente para esse para fundamento. ninguém cair duro. Depois eles vão jogar as varas fora. Alguma coisa. Qual que é o grande problema? Você fala assim, mas o que tem os caras terem uma arca lá? É muito chato, né? Qual que é o problema de você ainda estabelecer algumas leis cerimoniais como válida hoje? Porque tem gente que é fraco, e acaba achando que isso é que vai salvar. As pessoas querem se apegar a coisas concretas, assim, né? Gostam de idealizar as coisas. O apego a essas tradições, eu acho que eles distanciam o próprio Deus. Porque eles valorizam tanto isso e esquecem. Qual que é a função da lei? Qual que é a função da lei cerimonial? Quando você proporciona uma ênfase muito grande à lei cerimonial, você, mesmo sem querer, você anula a licença sua. É inevitável. Nós não temos um nível de consciência tão elevado de separar as coisas. Os nossos sacramentos não são Os sacramentos eles são totalmente universais. Mesmo que eles sejam, eles tenham sido prefigurados na lei. Mas eles foram estabelecidos por Cristo. Mas eles sugerem mesmo possibilidade de erro. Lembrando que eu li um comentário de Calvino sobre a ceia, em que ele orientava que a ceia fosse feita da maneira mais simples possível, para que o símbolo não fosse mais importante que o simbolizamento. Para de repente uma parada da ceia, um cálice de ouro, será todo um cálice específico, ele não fosse tornando mais importante que o simbolizado que é Jesus. Assim, eu acho que ele corre o mesmo risco, a gente valorizar demais o gesto, a imagem. O próprio fato de achar que ele pão, né? Aí já tem uma questão ideológica dos católicos que eles acham que o pão realmente vira o corpo. Eu acho que um próprio exemplo, um exemplo muito bom disso é a questão daqueles membros que só vêm na igreja no dia da ceia. Ou então aquele que, por exemplo, faz questão de ser servido pelo presbítero mais velho, que seja mais sábio. Eles não falam. Não, eu estou criando. Então, assim, quando a ceia, as fórmulas de tal orou, então ele vai criando Cerimoniais, né? isso vai fazendo simbolizar que tem esse perigo. Agora, ele não é parte da lei cerimonial, primeiro que ele é dado por Jesus com o objetivo de fazer lembrar dele e não fazer lembrar de Moisés. Porque quando Jesus faz a transição, ele fala assim, lembra que Moisés estabeleceu, vocês comerem a Páscoa, ele come a Páscoa. Certamente ele seguiu o ritual da Páscoa, lembrando que esse cordeiro nos foi dado, quando nós estávamos mesmo no Egito. Depois ele termina tudo isso e fala assim, agora pega a Agora não. Aí ele se faz uma cerimônia
E ele colocou a Páscoa para depois ele mesmo ser, né? É isso que O principal que a gente tem que ter em mente é exatamente a questão de colocar Jesus no lugar que ele é devido. Tomar cuidado para que a gente. Calvino dizia, né? Calvino diz que o coração humano, usando a palavra lá do Marcelo, não é busca de todo mundo. A gente não tomar cuidado, a gente faz ídolo do presbítero, né? Então, toda vez que a gente parte para isso, a gente acaba tirando Cristo do lugar do primazia. Bom, para hoje, né? Acho que daquilo que a gente já conversou, já deu para deixar claro que a lei apontava para Cristo. Isso já veio. De fato, em termos de lei cerimonial, Cristo foi bom. Lei moral. O que era a lei moral? A lei moral, ela tinha a finalidade de mostrar algumas coisas. Primeiro, os deveres dos homens perante Deus. Segundo, revelar a carência que o homem tem de Deus. E terceiro, servir de auxílio para o homem em discernir o bem e o mal. Um exemplo clássico da lei moral de Deus está lá em Êxodo 20, os primeiros versículos, onde nós encontramos os 10 mandamentos ou as 10 palavras do Senhor. A gente não vai ler porque todo mundo sabe que qual os 10 mandamentos, né? Então, não tem problema. E para hoje, a lei moral? A lei moral para hoje ainda é válida. Essa é a porção da lei que é válida para nós. Por quê? Porque ela ainda vai representar para nós os deveres e obrigações que nós temos diante de Deus. E principalmente porque os 10 mandamentos ele representa o caminho traçado por Deus para a santificação. Lembra que eu falei que nós vamos quebrar, expandir? Então agora nós vamos quebrar, vamos pegar a lei moral e vamos expandir essa lei moral para que a gente torne na nossa mente essa lei moral algo mais prático. Entender para que serve de fato essa lei moral. Bom, o Calvino ele dividia a lei moral em 3 usos. Então nós já falamos sobre os 3 aspectos da lei moral: a lei civil, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. E a lei moral em si, ela tem 3 usos, segundo Calvino. Os 3 usos são esses: você usar a lei como um espelho, como um freio, ou para os mais antigos, como um breque. E se você quer ver a idade de uma pessoa, você pergunta para ela se ela vai trocar o freio ou o breque. Se ela vai ter freio, ela é mais nova, se ela vai trocar o breque, ela é mais velha. Tá bom? Isso fala. E como iluminou, tá? Você não ouvia breque, né? Vamos lá. Não ouviu também, né? Quer dizer que é novinho. Você também não ouviu, né? Então, vamos lá. Lei moral, uso como espelho. Deixa eu me achar.
Abra aí em Romanos 4:15. Quem achou pode ler. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Né? Então, qual que é o grande papel da lei? Se nós não tivéssemos a lei, imagina, lembre dos 10 mandamentos. Tá? Se você não tivesse os 10 mandamentos, como você saberia que cobiçar a mulher do próximo é pecado? Consegue entender porque a lei é importante? Porque por muitas vezes aquilo que a gente entende como bem ou mal, a gente precisa de um parâmetro prescritivo. Tá? Então, o primeiro grande uso que a gente tem que fazer na lei é o seguinte: eu tenho que ir na lei para saber o que Deus entende como pecado e o que Deus não entende como pecado. Entendeu? Sabe aquele negócio de você, o irmãozinho lá torce pro Corinthians, é pecado ou não é? Então, tem que prestar por isso. É uma dádiva. Vai lá ver. Mas não isso é uma outra aula. Tá bom? A gente precisa diferenciar. Você não precisa responder em voz alta, mas você tem um hábito de ir para a lei de Deus, para ver se aquilo que você está fazendo é algo que agrada a Deus, ou entendeu? A gente precisa desenvolver isso. Tá? Por quê? Porque a lei ela funciona exatamente como esse sistema, para mostrar a nossa necessidade em sermos seres humanos, principalmente a nossa necessidade por Cristo. E a lei ela tem uma coisa muito interessante. Imagine que você seja religioso, omissão, reto, né? Ele consiga cumprir todos os aspectos da lei. Ele precisa de Cristo. Se ele cumprir todos os aspectos da lei, tudo aquilo que é lei, moral, vamos dizer que ele desde que ele nasceu até o último dia que já nasceu. Se ele não quiser passar pelo que Jó Vamos fazer de conta, bem de conta. Ele precisaria do sacrifício de Cristo. Se não quiser terminar que nem Jó. Não, terminar de Jó. Não, terminar. A questão toda é o seguinte: por que Cristo pôde morrer por você? Porque nós temos que chegar a ser Por quê? Mas a gente consegue se E ele com o Senhor. foi o único, a história do mundo todo, que conseguiu cumprir a lei. Começo ao final. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência da lei como escrita. A gente não consegue cumprir. A gente não faz parte da nossa natureza determinar o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. O que a gente precisa? Você acorda de manhã, todo estragado, você precisa ir para o espelho para botar coisa na casa em ordem. Não precisa. Fora as mulheres já acordam lindas, né? Os homens. A lei foi uma pegadinha de Deus pra gente. Deus, quando Deus fez a lei, ele fez uma pegadinha. Por quê? Porque a gente jamais vai conseguir cumprir a lei só por isso. Tá, mas a lei não foi criada. Isso aí é visão nunca. Só exemplo. A lei não, na minha ótica, a lei ela não foi criada para, de fato, você
nelas a vida eterna. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Eles liam a Escritura porque achavam que a Escritura, no caso deles, a Torá, a lei, lhes dava a vida eterna. E Jesus falou, não é nada disso. O que elas fazem é falar de mim. A lei, então, não foi uma pegadinha. É para a gente conhecer mais a Deus? Não, primeiro, a lei é para mostrar que nós estamos distantes de Deus. É o que Paulo falou. Eu estava sem lei, quem sabia que estava errado, quando veio a lei eu morri. Não, porque você deu Romanos 7? Não. Romanos 7 diz assim, antes sem lei eu achava tudo lindo e maravilhoso. Agora que veio a lei eu descobri que eu morri, que eu estou longe de Deus. E aí eu falei, e agora, o que eu faço? Aí em Romanos 8 fala, não tem uma condenação lá para os que estão em Cristo Jesus. Não era pegadinha. Na lei, o papel dela é mostrar quem nós somos. E mostrar quem é Deus. A santidade de Deus e a pecaminosidade do homem. Ela também vai servir para você falar, não posso exagerar nesse meu erro, que é o break. Veio, pastor, veio. Então, a lei como freio, o que isso quer dizer? Que ela é uma lei, né, a parte da lei moral, que ela vai restringir o pecado humano. Por causa da ação moral, da lei moral, como um freio, é que esse mundo ele não é um caos. Porque a verdade é o seguinte, se os seres humanos fossem deixados à sua própria sorte, ontem a gente tinha um filme que mostrava isso, né? Os seres humanos eles foram convergente, né? Eles mostraram assim que os seres humanos foram assim, matando uns aos outros. O pastor falou de nos destruirmos, né? Eles vão se destruir. Ou seja, aquilo é uma exemplificação de funcionar livre e absoluto. E a lei moral tem um papel de estabelecer alguns guarda-livros para toda a humanidade, não só para o cristão. Lembra que eu falei que muitas das leis jurídicas hoje, elas são baseadas no que a gente conhece como ética cristã judaica. Essas são as maneiras que a lei moral ela estabelece freio. Mas é importante que assim, esse papel da lei moral ela não traz nenhum caráter de regeneração, não traz nenhum caráter de salvação. Isso é uma coisa que tem que estar muito claro. Você, na verdade, se você cumprir toda a lei moral, não quer dizer que você vai para o céu se você não tiver um relacionamento com Deus. Bom, aquele que você conhece uma pessoa, nossa, a pessoa é tão boa, né, tão correta. Só falta faça crente. Tá bom? Por isso que Jesus usa exemplos dos fariseus de forma tão boa. Ele fala assim, que nós temos que cumprir a lei muito melhor que os fariseus. Né? Quer dizer, ele estava elogiando os fariseus. Beleza. Abra aí Jeremias 31 e 33. Jeremias 31, versículo 33. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e ele será meu povo. Abra agora em Salmo 19, versículos 8 e 9.
Vamos lá para o Salmo 119. Vamos ler inteiro. Brincadeira. Só o versículo 105. Só o versículo 105. Pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Com esses 3 versículos em mente, tá? A primeira pergunta é: quem pode cumprir, quem pode fazer uso da lei moral como iluminadora? Quem pode fazer? Todo mundo. Aquele que não crê, por exemplo, que a palavra de Deus é inspirada, é inerrante, ele pode fazer uso de maneira eficaz. Na verdade, o que acontece? A lei como uso moral, ela vai trazer frutos para aquele que se relaciona com as Escrituras de maneira santa. Jesus fala para os seus discípulos lá no Sermão do Monte, que eles são o quê? Sal da terra. Essa ideia de luz nas Escrituras, ela é muito relacionada à figura de Deus e ao povo escolhido de Deus. Por que eu quero falar isso? Falar que vocês são especiais? Não. Você vai falar para bater de novo naquela mesma terra. Você, quando vai tomar uma decisão ética, as Escrituras são a sua mão. Ela ilumina o seu caminho. Entendeu? Então, a gente tem que ter ideia que, para nós cristãos, a lei está escrita no nosso coração. Mas nós precisamos ter esse hábito de nos debruçar diante das Escrituras, exatamente para que a gente tenha um correto entendimento. Nosso coração é enganoso. A gente tem que ter isso. E a gente, por vezes, principalmente depois do pós-modernismo, a gente acabou sendo influenciado pelo nosso modelo. Por vezes a gente tem deixado de lado a Escritura como um papel de guia. Muitas vezes nós confiamos na nossa capacidade, na nossa própria ética, nos padrões que são estabelecidos ao nosso redor. Nós deixamos de gozar dessa ferramenta maravilhosa. Muitas vezes a gente passa por problemas, precisaria que alguém eles passaram, ou de repente passar de uma maneira diferente. Sabe? Mas ajuda muito sim, por exemplo, né? O povo sai em caixa de toda essa volta aqui, mas você é muito mais sério, né? Mas é cultural. E às vezes a gente passa isso na vida, né? Dá uma volta desse tanto, por não cumprir a palavra,
do que eu falei, né? Só uma coisa na sua mente, né? Que a gente precisa se relacionar com a lei de Deus, quando a gente pensa em construir uma ética bíblica. Não tem como você construir uma ética bíblica sem buscar os padrões na lei de Deus, no lugar, né? Assim, o pote onde você tem que buscar os padrões é a lei moral de Deus, principalmente no que configura os 10 mandamentos. Bom, para terminar, um versículo que está no Deuteronômio 32. Disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque essa palavra não é para vós outro coisa vã, antes é a vossa vida, e por essa mesma palavra prolongareis os dias na terra na qual, passando o Jordão, ides para possuir. Essa aqui foi uma das últimas palavras de Moisés, antes que o povo se conduzir para a terra prometida. Antes do povo ir lá para aquilo que seria o seu cotidiano. Qual que é a renda básica que Moisés deixa para eles? Conheça as palavras sobre esse filho e cumpra as palavras sobre esse filho. Porque essa palavra, para nós, é vida. Alguém tem um barulho? Fazer um comentário? Pode falar. Como nós reagimos? Eu dei o exemplo do semáforo. Aí alguém lá falou assim: como que a gente traz, por exemplo, como uma cidade, como que uma cidade seria mais, as pessoas viveriam melhor? Aí teve uma aluna que falou assim: é só quebrar o sinal vermelho. Você está prosperando, né? Ninguém faz nada errado. Então a gente tem só ter sinal verde. É só sinal verde e amarelo. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Tranquilo? Você está seguro, né? Não, só o chefe. Da tarefa de casa, lição de casa, na semana que vem. Na semana que vem, o propósito da aula da semana que vem, a gente trabalhar com 3 questões práticas. O que a gente vai fazer? Pegar um pouco dessa teoria da ética bíblica e fazer aplicações práticas para 3 temas. Vamos um pouco brincar com temas práticos. Tá legal? Eu vou escolher um e vocês vão escolher os outros 2. Tarefa. Primeiro agora. Vamos escolher 2 temas para domingo que vem, para vocês pensarem no conjunto dos temas durante a semana. E temas práticos a gente pode aplicar a ética bíblica e a gente vai discutir semana que vem a escolha de vocês. Aí eu começo a aula lembrando os princípios, fazendo um exemplo do tema que eu escolhi e depois a gente vai trabalhar com os temas de vocês. Vai lá, gente. Ideias aí, 2 temas. Gente, vamos esquecer. Qual que eu vou escolher? Eu vou escolher um que vocês vão escolher. Sim, o senhor já tinha um Você me pergunta como você quer pagar. Exato. Vai lá. Tem esses temas aí mais comuns, mais polêmicos. Eu sei que vocês gostam deles: pena de morte, que mais? Aborto, adultério, divórcio. Tem esses temas aí. Mas de repente é legal a gente também variar um pouco, né? Eutanásia. Tinha uma menina, uma moça aqui da igreja, que ela era mais veterinária. Sua cultura não? Faz veterinária?
de eutanásia animal. Você não pode matar animal que está sofrendo. Era uma questão ética que ela queria lidar. Se ela tem autoridade para poder matar um animal. Eu acredito que hoje os grandes males da sociedade é voltado à ansiedade. Se tem alguma coisa que possa encaixar isso. Vamos tratar de ansiedade nos termos do valor teológico dela, mas aplicar ética bíblica a um momento de ansiedade da minha vida. Pode ser. Existem várias possibilidades, gente. Só lembra que nós não vamos tratar, por exemplo, se for pegar o divórcio, não vamos tratar do divórcio teologicamente, é de como lidar com ele a partir da ética bíblica. Não fazendo isso antes do divórcio. E daí abrange várias coisas, né? Como a mentira, o roubo, a sonegação de imposto, etc. Não, mas espera aí, vamos definir, tá? Fechar. Se for muito abrangente, a vida na igreja, a vida fora da igreja, é muito abrangente. Vamos pegar um tema, que pode ser um tema dentro da igreja, na vida da igreja. Olha lá, gente. Cristão no trabalho. Sei, vocês têm que resolver. Bom, vamos lá, sugestões. Vamos anotar na hora sugestões e a gente faz votação. Eu acho que é ansiedade. Ansiedade, ansiedade do ponto de vista da ética cristã. Eutanásia, cristão no trabalho, Pastor, ansiedade, eutanásia, divórcio. ética bíblica na profissão, que nem ele falou da nota fiscal, não pode, sabe? Aí é profissão, aí não é profissão, aí é ensino. Trabalho. A ética na família, tem hora que a pessoa não é demais. É péssimo. Ética na família. É que a ética na família é mais abrangente, com outros sóis. Ética na família pode ser a relação com os filhos, pode ser marido esconder o filho, a criação de filhos segundo a ética. Quero ver como é que vocês vão trabalhar isso, né? Eu vou fazer um exemplo que vocês vão trabalhar. Filho de peixe, peixe não é. Um filho de porco, porquinho não é. Tá bom? Vamos escolher? Mais algum? Homossexualidade. Eu não gosto desses que estão muito na moda, porque esses que estão muito na moda vocês polemizam muito. Eu quero ser bem técnico na aplicação. Então, aí é bem específico, né? Mas a gente, veja, não vou tratar do assunto, vou tratar de como usar a ferramenta da ética bíblica para levar. Então, vai servir para o homossexual na geriatria, na adolescência. Essa é boa. Respeito à autoridade. Respeito à autoridade. Respeito à autoridade, trânsito, legal. Eu, por exemplo, se vocês souberem como, vou falar. Último aí para vocês escolherem dois. Eu vou falar eu vou escolher o tema ética na guerra. Guerra, educação, conceito de guerra. Se a Bíblia tem tantas guerras, tá? Esse é o meu, tá? Olha lá, por favor, como é que a gente vai fazer?
Imposto. Homossexualidade. Quem saiu da trânsito. Respeito à autoridade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faz coerência nisso? Eu quero que vocês façam uma lição de casa. Uma lição de casa, se vocês vão pensando de como uma pessoa que esteja ansiosa deve usar o recurso da ética bíblica, ou seja, a palavra de Deus, para tratar a sua ansiedade e as reações de como, sabe, e o que fazer após isso, tá bom? A mesma coisa vamos fazer com a criação de filhos. Mas não vamos estudar ansiedade na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre ansiedade. Nós vamos levantar como usar a Bíblia para o dia a dia, para o momento de ansiedade. Então aproveite, se você tiver um momento de ansiedade essa semana, aproveite e já faz um laboratório. Como eu vou fazer a aula, eu vou fazer você. Não, mas aí a discussão fica longa. Porque o objetivo é a gente tentar trabalhar a ferramenta, aprender a usar a Bíblia para fazer. Não discutir muitos assuntos, porque aí depois vocês têm que aprender a fazer isso todo dia. Tá legal? Bom domingo para vocês. Deus abençoe.